mulher na política, eu quero me solidarizar com a senadora Soraya Tronic, até porque a gente vê que o desespero vai tomando conta de alguns aqui, né? E não é por acaso que o desespero toma conta, e a reação e o discurso em função do desespero é um discurso que diz para nós por que houve a tentativa de golpe. É um discurso que sustenta o golpismo no Brasil, que é a utilização da intimidação, da pedagogia do medo e a eliminação do adversário. Então, eu até só não considerei um delírio o discurso que eu ouvi aqui, porque isso é o que pensam mesmo. E é isso que sustenta a atitude golpista no Brasil, que é a eliminação do diferente, de quem pensa diferente, usando, mais uma vez, falsas informações históricas, inclusive. Então, eu não vou nem responder, eu não vou me dar o trabalho, porque isso foi a demonstração mais clara do que a gente precisava ouvir aqui, do por que teria golpe no Brasil. Em segundo lugar, eu quero perguntar ao senhor Anderson Torres, o senhor acredita na urna eletrônica, senhor Anderson Torres? Eu acredito. Acredita. Então, o senhor não acha que teve fraude eleitoral? Eu não tenho nada que leve a crer que houve fraude eleitoral. Ótimo. O senhor, no início da sua intervenção, o senhor disse que no dia 12 de dezembro, quando houve a manifestação da diplomação, o senhor, como ministro da Justiça, nada pôde fazer porque não cabia ao Ministério da Justiça o policiamento ostensivo e o impedimento daquelas ações. O protocolo de ação integrada é responsabilidade da segurança do DF. Ótimo. É bom ouvir isso, porque aqui há um desejo enorme de colocar a responsabilidade dos problemas no Ministério da Justiça. É bom que o senhor mesmo afirme isso. 1 de janeiro teve a posse do presidente da República com um plano muito bem sucedido, saudando a democracia, o resultado das eleições. E no dia 8, nós temos um ato de violação da democracia com absoluta omissão das forças de segurança do DF. O senhor entrou no dia 2 e disse que teve um plano integrado, só assinou um plano integrado, que foi colocado à execução. E disse que não sabia dos riscos de ações violentas. O deputado Rogério Correia aqui leu o relato da Subsecretaria de Inteligência da Segurança Pública, que era a senhora Marília Ferreira de Alencar. Confere? Confere. Confere. Ele leu onde está escrito claramente que existia a intenção de invadir o Congresso e os prédios públicos. Isto aqui, esse relatório que saiu no dia 6 à tarde. E a senhora Marília, ao falar na comissão distrital aqui, na CPI da Câmara Distrital, disse exatamente o seguinte, de que desde o dia 5 existiam frações de inteligência deste mesmo relatório, que só foi concluído no dia 6, e que isso foi informado, inclusive, para a formulação do plano de ação integrado na sexta de manhã. Está correto. Se isso foi informado para a formação do plano de ação integrado, e ela ainda diz assim, acredito que pela Polícia Militar, também a inteligência da Polícia Militar tinha informação, e com base nessas convocações que de fato eram alarmantes, por isso o plano de ação integrado foi feito naqueles moldes. E no dia depois ela diz que, apesar do plano ter vindo na tarde do dia 6, teve informações, imagens, fontes abertas de tudo que era recebido de contato das agências de inteligência. Portanto, como é que o senhor pode afirmar, o senhor que assinou o plano, que não tinha essas informações da inteligência da sua secretaria? Excelência, o plano foi feito pautado nas informações da Secretaria de Inteligência. E o plano era tão bem feito e tão complexo e capaz de evitar os danos do dia 8 que nos tranquilizou. É isso que eu estou dizendo desde o início. O plano... Mas o senhor disse que se soubesse do que ia acontecer, não teria viajado. Mas não havia a certeza nem de que os manifestantes viriam. Tem uma informação num depoimento, já que os senhores estão falando de depoimento, tem um depoimento de sexta-feira que diz que na sexta-feira à noite a NTT não registrava a presença de nenhum ônibus.
nas imediações do DF. Isso ocorreu no sábado e no domingo. Sr. Anderson Torres, exatamente. Aqui no relatório da ABIN, perfeito, no dia 6, às 19h40, o senhor viajou 23h50. Eu estava aguardando o seu horário, inclusive, da viagem. Está dizendo aqui, destaque-se a convocação por parte de organizadores de caravanas para invadir o Congresso Nacional, outros edifícios na esplanada dos ministérios, que são alvo das ações violentas. Isso não chegou. Isso foi alerta da ABIN. Mas isso não chegou para alerta da ABIN no grupo que o senhor participava, que era o grupo de difusão. Isso não chegou para isso no dia 16. O senhor agora está dizendo que não chegou, mas os dados que nós temos é que antes da sua viagem, todos os dados lhe chegaram. O senhor disse, eu não viajaria se soubesse. E o senhor viajou. Né? Tudo bem. Uma outra questão que eu quero levantar aqui é que o senhor diz que acredita nas urnas eletrônicas e que não houve fraude. No entanto, o senhor participou de 2 lives, não foi só uma. Não, aqui tem 2. No dia 12 de agosto, o senhor participa de novo de uma live, depois de estar... São dados objetivos. Bom, tudo bem. Vamos tem a live. Talvez então, né? O senhor participou de uma primeira, falando que ia fazer tudo para ter o voto impresso. Depois, o senhor é inserido no inquérito de fake news no dia 4. O senhor vai indiciado para o inquérito no dia 4 de agosto pelo Supremo Tribunal Federal. E no dia 12 o senhor participa de outra live. Essa outra live foi tratando sobre o quê, Excelência? Sobre o descrédito das urnas eletrônicas. A mesma coisa. Então, eu pergunto, o que fez o senhor mudar de opinião de lá para cá? Na verdade, Excelência, o que eu fiz nessas lives, eu participei, essa live durou 2 horas. Eu participei 5 minutos. O senhor falou da dia 29, eu estou falando do dia 12. A do dia 12 eu não consigo me recordar, eu juro, não estou sabendo qual foi essa live. Essa live, mas dado o dia 29 eu me recordo. Eu, na verdade, aquilo que eu li, o TSE realiza um chamamento público, eu falei para a senadora aqui, eu li a proposta que a Polícia Federal fez para o TSE em relação às urnas eletrônicas. Também, não é que eu defendo, é aquilo ali quem defende são os peritos criminais federais. E o senhor falou que o Ministério da Justiça faria todos os esforços para garantir o voto impresso e ainda disse que a defesa e a Polícia Federal participaria de todos os atos a partir dali. Todos os atos que fossem convocados pelo TSE para acompanhar a transparência na eleição. Queria fazer uma outra pergunta. O senhor Braga Neto, vice-presidente, realizou uma reunião entre o primeiro e o segundo turno, dizendo que queria construir alternativas para mudar o resultado eleitoral. E pelo que consta, o senhor teria participado. O senhor participou dessa reunião? Não participei dessa reunião. Não. No dia 26 de outubro, também teve uma outra reunião que foi articulada diretamente com o senhor, pelos dados que temos aqui, e que foi uma proposta, inclusive, de senadores, articulada em gabinete de senadores, para adiar o segundo turno da eleição presidencial. O senhor nega ou confirma que foi contactado e participou disso? Eu nego e não participei. Nega e não participou. O senhor disse, inclusive... Foi dito, inclusive, pelo presidente Bolsonaro, neste dia, convoca uma reunião ministerial de emergência em Brasília, com a presença do comandante das Forças Armadas e auxiliares do Palácio da Alvorada, e informando que não teria apoio. Inclusive, ele deu uma coletiva raivosa ao seu lado nesse mesmo dia. Por isso é que eu pergunto se o senhor participou desta reunião. Uma outra questão que eu queria colocar aqui, que é importante para nós, é em relação a motociata nos Estados Unidos. Porque o senhor chegou lá e se reuniu logo com o presidente Jair Bolsonaro, pelos dados que temos, que o senhor encontrou com ele. E nessa motociata participou o senhor Alan dos Santos, que era um foragido da polícia brasileira, decretada a sua prisão. E que o senhor, ele e o senhor Bolsonaro participaram juntos dessa motociata. Como que o senhor, ex-ministro da Justiça, secretário de Segurança Pública do DF, participa de uma motociata com um foragido da polícia brasileira, independentemente da Interpol, que não foi provocada por vocês procurá-lo? Como é que o senhor acha moral, ético, legítimo o senhor participar de uma coisa dessa com um foragido da polícia brasileira acusado de participar do golpe e dos acampamentos? Deputada Jandira, eu não sei nem andar de moto, eu não participei da motociata. Essa reunião que a senhora está falando foi numa viagem oficial que nós fizemos aos Estados Unidos no ano passado, não foi nessa viagem agora, e na verdade eu não vi, eu fiquei sabendo pela imprensa que Alan dos Santos estava lá. Eu não ando de moto, eu não fui a motociata. Muito obrigado, disse deputado. Que o senhor dirigiu a moto, disse que o senhor participou do ato da motociata, e o Alan dos Santos